Alguma vez você já sentiu que suas lutas são grandes demais para enfrentá-las sozinho? Já se perguntou se existe uma maneira de vencer aqueles obstáculos que parecem intransponíveis? Tenho boas notícias para você. Você não precisa lutar sozinho, porque Deus já está lutando por você. Imagine por um momento um campo de batalha. Você vê o conflito, sente a tensão no ar, mas justo quando pensa que tudo está perdido, um poderoso guerreiro entra em cena. Ele é invencível, imparável e o melhor de tudo, está do seu lado. Esse guerreiro é o próprio Deus. E a batalha que você está enfrentando, ele já venceu por você. Você está pronto para experimentar o poder transformador de deixar que a graça de Deus lute por você? Continue lendo, porque sua perspectiva sobre as lutas da vida está prestes a mudar para sempre. É hora de descansar na vitória que Deus já conquistou por você. Vamos começar. Número 1. Romanos capítulo 8, versículo 31. O que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando falamos sobre a soberania de Deus nas nossas batalhas, lembramos das palavras de Paulo em Romanos 8, 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa declaração é mais do que um simples consolo. É uma promessa poderosa. Paulo estava refletindo sobre a segurança que temos em Cristo, e essa segurança deveria mudar completamente a forma como enfrentamos a vida. Saber que Deus está ao nosso lado nos dá uma confiança que vai muito além de qualquer circunstância ou problema que possamos enfrentar. Não importa o quão grande ou intimidador seja o desafio, se Deus está conosco, nada nem ninguém pode nos vencer. Isso nos convida a viver sem medo, a caminhar com a certeza de que estamos protegidos pelo maior poder do universo. Deus não é soberano apenas em algumas áreas da nossa vida. Ele é soberano em tudo. Cada situação que enfrentamos, seja grande ou pequena, está sob o seu controle absoluto. Às vezes nos parece que tudo está fora de controle, mas isso é apenas nossa percepção limitada. Deus tem autoridade suprema e nenhum inimigo pode contradizer a sua vontade. Saber disso muda completamente nossa maneira de encarar os desafios. Podemos descansar sabendo que mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, Deus está no controle. Essa certeza nos leva a uma promessa que jamais falha. A vitória está garantida. Deus não apenas nos ajuda a passar pelas dificuldades, Ele garante o triunfo sobre elas. Pense em todas as histórias bíblicas em que o povo de Deus foi liberto de situações impossíveis. Moisés diante do Mar Vermelho, Davi diante de Golias, Daniel na cova dos leões. Essas não são apenas histórias antigas, são exemplos vivos do que Deus pode fazer hoje na sua vida. Assim como eles, nós também podemos enfrentar nossas batalhas com a certeza de que, se Deus está conosco, venceremos. E tudo isso se baseia em algo simples, mas poderoso. O amor incondicional de Deus. Não se trata de sermos perfeitos ou de termos feito algo para merecer a ajuda divina. Deus nos protege porque nos ama profundamente. Esse amor nos dá a certeza de que Ele sempre agirá a nosso favor, mesmo nos momentos em que tudo parece silêncio e solidão. Quando entendemos esse amor, nossa confiança em Deus cresce. Mas a confiança não é algo passivo. Ela implica ação. Ter fé em Deus é também tomar decisões baseadas nessa fé. Quando confiamos que Deus está conosco, agimos com coragem, fazemos movimentos sábios, sabendo que Ele nos guia. Essa fé viva nos leva a uma vida com mais segurança e propósito, porque não dependemos apenas das nossas próprias forças. E jamais podemos esquecer o papel de Cristo em tudo isso. Jesus não é apenas o nosso Salvador. Ele é o nosso intercessor, nosso defensor. É Ele quem garante a nossa proteção divina através do seu sacrifício. Saber que Jesus está diante do Pai, intercedendo por nós, nos dá uma confiança ainda maior para enfrentar qualquer desafio. E por fim, nossa resposta a essa verdade deve ser de entrega total.
Reconhecer a soberania de Deus sobre a nossa vida nos leva a nos render completamente a Ele. Não se trata de uma resignação passiva, mas de uma entrega cheia de confiança. Através da oração, da meditação na palavra e da obediência, encontramos paz e força, porque sabemos que estamos nas mãos do Deus soberano. As dúvidas virão, isso é inevitável. Todos nós passamos por momentos em que nos perguntamos se Deus realmente está conosco. Mas nesses momentos temos a chance de lembrar das histórias daqueles que também duvidaram e ainda assim foram fortalecidos por Deus. Através do estudo bíblico, da oração e da comunhão com a fé, podemos superar o ceticismo e fortalecer nossa fé. Número 2, 1 de João, capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Ser chamados de filhinhos de Deus não é apenas um título bonito, é uma declaração de uma relação íntima e próxima com nosso Pai Celestial. Fala da ternura e do amor que Deus tem por nós. Um amor incondicional, profundo e protetor. Ser filhos de Deus significa que não estamos sozinhos. Somos parte da família divina, e isso traz consigo tanto privilégios quanto responsabilidades. Ao reconhecermos essa identidade, começamos a entender que nossa vida tem um propósito maior, e que somos chamados a viver de acordo com essa verdade. Quando João afirma que já vencemos o mal, ele está falando de uma vitória que já foi garantida em Cristo. Não lutamos na incerteza, mas na certeza de que, em Jesus, já vencemos. A cruz é o símbolo eterno dessa vitória. Ao longo da Bíblia, vemos essa vitória se manifestando. Davi enfrentando Golias, Daniel na cova dos leões e até nos tempos modernos, vemos pessoas superando adversidades porque confiam em Deus. Viver com essa perspectiva significa que, mesmo enfrentando desafios, o fazemos com a convicção de que o resultado final está nas mãos de Deus e que é uma vitória segura. O Espírito Santo que habita em nós é o nosso guia e nossa fortaleza. Sua presença é um lembrete constante de que não estamos lutando com nossas próprias forças. Comparado com as forças do mundo, o Espírito de Deus é infinitamente superior. Enquanto o mundo oferece confusão, caos e medo, o Espírito nos oferece paz, sabedoria e poder. Em cada desafio, em cada momento de dúvida, podemos lembrar: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. No contexto bíblico, o mundo representa tudo aquilo que se opõe a Deus: o pecado, a tentação, os valores contrários ao coração do Pai. E sim, às vezes é fácil nos sentirmos sobrecarregados pelo que o mundo oferece. Mas Deus nos deu estratégias claras para resistir a essas influências. Permanecer na verdade, firmes na sua palavra e cercados por uma comunidade de fé que nos anime e nos fortaleça. Não fomos chamados a viver segundo os valores do mundo, mas a ser luzes que brilham em meio à escuridão. Quando compreendemos a autoridade de Deus em nossas vidas, cada decisão que tomamos, cada tentação que enfrentamos, passa pelo filtro da sua vontade. Sua autoridade nos guia, nos sustenta e nos ajuda a resistir quando o mundo tenta nos desviar. Viver sob a autoridade de Deus é viver com propósito, sabendo que estamos alinhados a um plano divino que é bom, perfeito e agradável. O medo e a insegurança são ferramentas que o inimigo usa para tentar nos enfraquecer. Mas quando conhecemos a Deus e confiamos no seu poder, esse medo é substituído por uma confiança inabalável. Orar, meditar na sua palavra e compartilhar nossas lutas com outros crentes são formas práticas de nos mantermos fortes na fé, sempre lembrando que a vitória já foi conquistada. Por fim, a palavra de Deus é a nossa âncora. Cada promessa na Bíblia é uma garantia de que Deus está conosco, que Ele não nos abandona e que tudo o que Ele disse é verdadeiro.
Usar as Escrituras no dia a dia não apenas reforça sua autoridade, mas transforma o nosso coração e a nossa mente, edificando-nos para viver em uma vitória contínua. Número 3. Efésios, capítulo 6, versículos 10 e 11. Quanto ao mais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Revestir-se com a armadura de Deus é um dos ensinamentos mais poderosos e práticos que temos para a nossa vida diária. Fortalecer-nos no Senhor é o primeiro passo, porque a verdade é que nossa força humana tem limites. Podemos até ser fortes em alguns momentos, mas existem situações que nos ultrapassam. E é justamente aí que precisamos depender da força divina. Não se trata apenas da nossa capacidade, mas de buscar em Deus a força que nos sustenta quando não conseguimos mais continuar. Fazemos isso através da oração e da meditação na palavra, pois é nesses momentos de conexão com Ele que encontramos a energia espiritual para seguir adiante. O poder da força divina é incomparável. Deus é onipotente, o que significa que não há limites para a sua capacidade de nos sustentar em nossas fraquezas. Nos momentos mais escuros da nossa jornada, podemos experimentar como seu poder nos levanta. Pense nisso. Muitos personagens bíblicos como Moisés ou Elias passaram por momentos em que sentiram que não podiam mais continuar, mas encontraram uma força sobrenatural em Deus. Essa mesma força está disponível para mim e para você. Não é apenas uma história antiga, é uma realidade que podemos viver hoje. Quando Paulo fala da armadura de Deus, ele não está usando apenas uma metáfora. Ele está nos dando um guia espiritual. Cada peça dessa armadura tem um propósito específico. O cinturão da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé. Cada um desses elementos é essencial para a nossa defesa espiritual. Imagine por um instante que você está se vestindo com essa armadura todas as manhãs. Visualizar isso nos ajuda a lembrar que não estamos desprotegidos, que Deus já nos deu tudo o que precisamos para enfrentar os desafios do dia. Vestir essa armadura não é algo que se faz uma vez só, é um ato consciente e diário. Da mesma forma que não sairíamos de casa sem roupa, também não deveríamos sair sem a armadura espiritual que Deus nos deu. Ao transformar isso em um hábito diário, estamos preparando nosso espírito para resistir às provas e tentações que certamente virão. As ciladas do inimigo nem sempre são óbvias. Às vezes, vêm disfarçadas de dúvidas, medos ou pequenas distrações que querem nos afastar de Deus. Por isso, precisamos permanecer firmes e não nos deixar enganar por essas mentiras. Cada peça da armadura tem um papel vital nessas batalhas. O escudo da fé, por exemplo, nos protege contra os dardos da dúvida, enquanto a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, nos permite lutar ativamente contra as mentiras do inimigo. É importante lembrar que essa batalha que enfrentamos não é física, é espiritual. Não estamos lutando contra pessoas, mas contra forças que querem nos afastar de Deus. Reconhecer a verdadeira natureza da luta nos ajuda a nos prepararmos melhor. Não se trata apenas de sermos fortes fisicamente ou mentalmente, mas de estarmos equipados espiritualmente. Cada peça da armadura de Deus funciona em conjunto, como um time. Se falta uma peça, nossa defesa fica incompleta. Por isso, precisamos manter todas as peças em seu lugar, trabalhando juntas para garantir que estejamos completamente protegidos. E nessa unidade, encontramos ainda mais força para resistir aos ataques e perseverar em meio às provações. A armadura de Deus não é apenas uma ideia para os domingos. É algo que podemos aplicar em nossa vida cotidiana. Em cada decisão, em cada tentação, temos a oportunidade de colocar em prática essas ferramentas espirituais. A oração,
A leitura da Bíblia e estar conectado com a nossa comunidade de fé nos ajudam a manter essa armadura firme e pronta para qualquer desafio que enfrentarmos. Número 4. Isaías capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Não temas. Que palavras tão poderosas! Às vezes, o medo pode se sentir como uma sombra constante em nossas vidas. Medo do futuro, medo do fracasso, medo do desconhecido. Mas Deus, em seu imenso amor, nos diz repetidas vezes que não precisamos temer. E por quê? Porque Ele está conosco. Não é uma companhia distante, não é apenas alguém que aparece quando tudo está indo bem. É uma presença constante, um amigo fiel que não nos deixa nem por um segundo. Saber que Deus está ao nosso lado deveria nos dar a confiança necessária para enfrentar qualquer medo. Porque, se Ele está conosco, o que realmente poderia nos ferir? A promessa, eu sou contigo, não é algo que devemos tomar como leve ou simbólico. Nos momentos mais escuros, quando parece que estamos sozinhos, precisamos nos lembrar de que não estamos. Deus não apenas nos observa de longe, Ele caminha conosco. Sua proximidade nos traz paz, porque sabemos que, não importa o que enfrentemos, nunca estaremos sozinhos. Pense naqueles momentos em que você sentiu o consolo de Deus, em que sabia, sem sombra de dúvida, que Ele estava ali. Esses são os momentos em que sua presença se torna palpável, quando você percebe que Ele sempre esteve ao seu lado. Deus também nos promete força. Eu sou o teu Deus que te fortalece. Você já se sentiu tão fraco que não sabia como iria continuar? É nesses momentos que Deus renova nossas forças. Não é a nossa própria capacidade que nos levanta, é a energia divina que Ele nos dá. Às vezes, essa força chega através da oração, outras vezes, no meio da adoração, ou enquanto meditamos em Sua palavra. Deus tem formas maravilhosas de nos fortalecer, justo quando mais precisamos. E não é só isso. Ele também nos assegura sua ajuda constante. Sempre te ajudarei. Que promessa linda! Não é uma ajuda esporádica, é uma ajuda constante, incansável. Em cada situação, grande ou pequena, Deus está presente para nos sustentar. E Ele faz isso com a sua destra de justiça, que não é apenas forte, mas também justa. Sua justiça garante que tudo o que Ele faz é certo, e seu poder nos defende de todo ataque ou injustiça que possamos enfrentar. Essa promessa não impacta apenas o nosso corpo, ela transforma a nossa mente. Quando confiamos em Deus, nossa perspectiva muda. O que antes parecia impossível passa a ser visto como um desafio superável com a ajuda dele. Essa transformação interna é fundamental para a nossa renovação espiritual. A oração, a meditação e o estudo da Bíblia são práticas essenciais que nos ajudam a manter a fé firme e a mente focada nas promessas de Deus. Diante de qualquer adversidade, Deus nos dá capacidade para resistir. Pense em José, Moisés ou até mesmo Davi. Todos enfrentaram provações difíceis, mas com a ajuda de Deus, saíram vitoriosos. Nós também podemos resistir, confiando na força dele para enfrentar cada obstáculo que se apresentar. Por fim, essa promessa nos garante que podemos viver sem desânimo. Não importa o quão escuros sejam os tempos, se mantivermos nossa esperança em Deus, Ele nos conduzirá por cada tempestade. Confiar em sua justiça e em seu amor nos permite caminhar de cabeça erguida, sabendo que sua fidelidade jamais falha. Número 5. Josué, capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Esforçar-se e ser corajoso é algo que Deus nos ordena. Não é uma sugestão, é um mandamento.
E quando Deus nos pede algo, não é sem propósito. Ele sabe que nesta caminhada da vida enfrentaremos desafios que parecerão intransponíveis, momentos em que o medo nos paralisa ou sentimos que não conseguimos mais continuar. Mas aqui está a chave. Deus te pede que te esforces, que sejas diligente, que coloques todo o teu empenho no que fazes e que o faças com coragem. Não se trata de uma coragem que vem de você mesmo, mas de uma coragem que nasce da certeza de que você não está sozinho nesta batalha. Deus nos diz: não temas nem te espantes, porque Ele sabe que o medo pode ser um inimigo poderoso. Mas Ele também sabe que quando confiamos nele, o medo perde seu poder. Esse não temas não é só para os grandes momentos de crise, mas também para os pequenos medos do dia a dia que nos impedem de avançar, para aquelas dúvidas que sussurram que não somos fortes ou capazes o suficiente. E quando ele diz não te espantes, ele está falando de perseverança. Virão momentos em que você sentirá que não aguenta mais, que chegou ao limite das suas forças. Mas é nesses momentos que entra em cena a promessa de Deus: eu estou contigo. Essa é a promessa mais extraordinária de todas. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não importa o lugar, não importa a situação, Deus não se afasta de você. Imagine por um momento Josué chamado para liderar o povo de Israel após Moisés. Ele enfrentou desafios imensos, e mesmo assim, tinha a certeza de que Deus estava com ele em cada passo. Essa mesma promessa é para você hoje. Não está limitada a tempos antigos, nem a pessoas específicas. É uma verdade para todos os que confiam em Deus. Essa presença constante nos dá uma coragem que o mundo não consegue compreender. A origem da nossa coragem não está na confiança nas nossas habilidades, mas na certeza de que Deus, o Criador de tudo, está ao nosso lado. E quando você tem essa certeza, pode enfrentar qualquer desafio com uma nova perspectiva, porque sabe que o resultado não depende apenas de você, mas da vontade soberana de Deus. Deus nos ordena que nos esforcemos e sejamos corajosos, porque Ele sabe que fomos criados para mais. Sabemos que podemos superar obstáculos quando estamos alinhados à sua vontade. Aceitar o plano de Deus, mesmo quando não o entendemos completamente, é confiar que seu propósito é bom e perfeito. Isso nos leva a viver com uma mentalidade de vitória. Não porque tudo será fácil, mas porque Deus já prometeu estar conosco e nos dar a vitória em cada situação. A chave está em nossa relação pessoal com Deus. Quanto mais íntima essa relação, mais confiança e coragem teremos para enfrentar a vida. A oração e a meditação na palavra são essenciais para manter essa proximidade. À medida que cultivamos essa relação, podemos olhar para o futuro com confiança, sabendo que Deus está no controle e que os planos dele para nós são bons. Como Josué, podemos planejar e avançar com a certeza de que, com Deus ao nosso lado, o sucesso e a vitória estão garantidos. Então, hoje eu te convido a confiar. Esforça-te, tem bom ânimo, sê corajoso, sabendo que por onde quer que andes, Deus estará contigo. Número 6, Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A força que encontramos em Cristo é verdadeiramente um presente inestimável. Quando dizemos posso todas as coisas naquele que me fortalece, não estamos repetindo apenas um mantra, mas sim uma profunda verdade espiritual capaz de transformar completamente nossas vidas. Esse versículo, tirado de Filipenses 4, 13, nos convida a compreender a capacidade ilimitada que nos é oferecida através do nosso relacionamento com Ele. A chave aqui está na dependência. Ao reconhecermos que nossa força não vem de nós mesmos, mas de Cristo, começamos a ver como nossas fraquezas se tornam oportunidades para que o seu poder se manifeste em nós.
Você já sentiu que está enfrentando um desafio esmagador? Nesses momentos, é crucial identificar as áreas da nossa vida onde mais precisamos da força de Cristo. Talvez seja no trabalho, nas relações pessoais ou até mesmo no controle das emoções. Quando levamos nossas preocupações a Ele, encontramos consolo e força para continuar. Cristo não é apenas o nosso Salvador, Ele é a nossa força diária. Compreender isso nos ajuda a cultivar um relacionamento pessoal com Ele. Quando nos aproximamos de Cristo, quando falamos com Ele em oração e lemos Sua palavra, nossa fé é fortalecida. Pensemos em grandes personagens da Bíblia. Moisés, que encontrou força para liderar o povo no deserto, ou Ester, cuja coragem nasceu da fé. Essas histórias nos mostram que, em tempos difíceis, a força vem da nossa conexão com Deus. É importante reconhecer nossas limitações humanas. Aceitar que não somos perfeitos e que temos fraquezas é o primeiro passo para crescer. E é exatamente aí que entra o complemento divino. A força que Cristo nos oferece não apenas preenche os nossos vazios, ela os supera. Refletir sobre como Ele tem fortalecido nossas áreas frágeis pode ser um exercício transformador. Nos ajuda a reconhecer o caminho percorrido e a lembrar das vezes em que Ele nos levantou em meio às batalhas. No dia a dia, a força de Cristo nos capacita a enfrentar os desafios que surgem, decisões difíceis, conflitos emocionais, dilemas pessoais. Sua força nos orienta. É nos momentos de incerteza que o seu poder se torna ainda mais evidente. E ao permanecermos firmes na fé, descobrimos a perseverança necessária. Às vezes, é um simples ato de fé, levantar pela manhã e decidir confiar nele mais uma vez. A relação entre força e fé é fundamental. Nossa confiança em Cristo nos dá capacidade para enfrentar qualquer adversidade. E quanto mais enfrentamos dificuldades e vemos como Ele nos sustenta, mais nossa fé cresce. Práticas como a oração e a meditação nas Escrituras são essenciais para esse crescimento. Ao nutrirmos nossa espiritualidade, nos preparamos para as provas que virão. Não esqueçamos os exemplos de Davi diante de Golias, Paulo em suas tribulações ou mesmo Jesus no deserto. Cada um deles nos ensina sobre a força divina. A promessa da presença constante de Cristo é um consolo na solidão. Ele nunca nos abandona. Lembrar dos momentos em que sentimos sua companhia pode ser um bálsamo para a alma. Por fim, nossa força pode ser um testemunho poderoso para os outros. Ao viver em vitória, mostramos o impacto de Cristo em nossas vidas. Compartilhar nossas experiências fortalece quem está ao nosso redor. Mesmo nos momentos de fraqueza, é vital permanecer firme na fé e buscar apoio na comunidade. Comprometamo-nos a depender de Cristo continuamente, sabendo que Ele é a nossa verdadeira fonte de força. Número 7. Salmo capítulo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus se apresenta a nós como nosso refúgio e fortaleza, e essa verdade expressa em Salmo 46, 1, nos lembra que podemos encontrar nele uma proteção inabalável. Quando falamos de Deus como nosso refúgio, nos referimos a um lugar seguro, um lar espiritual, onde podemos nos abrigar das tempestades da vida. Esse refúgio é imutável, sempre presente e absolutamente confiável. Imagine-se em meio a uma crise, sentindo o peso do mundo sobre os ombros. É nesses momentos que podemos buscar a Deus e encontrar a paz que tanto desejamos. A fortaleza que Deus nos oferece não é apenas uma resistência momentânea, é uma fonte constante de poder que nos sustenta por meio de sua presença, de sua palavra e do Espírito Santo. É nele que encontramos a força necessária para enfrentar cada desafio. Reflita por um momento. Quais áreas da sua vida mais precisam dessa força divina? Será nos seus relacionamentos, no trabalho ou talvez nas lutas internas?
Identificar essas áreas é o primeiro passo essencial para permitir que a fortaleza de Deus flua em nós. Quando atravessamos tribulações, Deus se torna o nosso socorro bem presente. A ajuda que Ele proporciona é imediata e eficaz. Você se lembra de algum momento em que sentiu a intervenção de Deus numa situação difícil? Há inúmeros relatos na Bíblia mostrando como Deus respondeu rapidamente ao clamor do seu povo. Cada um desses exemplos nos lembra que, ainda que às vezes nos sintamos sozinhos, Deus está sempre pronto para agir a nosso favor. Confiar na proteção divina é fundamental. As promessas de Deus são nossa âncora em meio às tempestades. Viver sem medo é possível quando sabemos que Ele está vigiando e protegendo nossas vidas. Praticar essa confiança diariamente transforma a nossa perspectiva. Em vez de nos preocuparmos, podemos descansar na certeza de que Deus está ao nosso lado, nos guiando e nos sustentando em cada tribulação. Lembremos, não estamos sozinhos. A presença constante de Deus é um consolo incomparável. Às vezes, é necessário olhar para trás e lembrar aqueles momentos em que sua companhia nos trouxe paz. Essa consciência da presença dele nos permite enfrentar qualquer dificuldade com serenidade. A resiliência espiritual é outro presente que Deus nos oferece. As adversidades, embora difíceis, são oportunidades para crescer. Cada desafio enfrentado nos fortalece e nos ajuda a desenvolver uma fé mais profunda. Aproveitar essas experiências para crescer espiritualmente é essencial. Nos permite transformar dificuldades em testemunhos da fidelidade de Deus. Em meio à tempestade, Deus é o nosso refúgio. As tribulações podem parecer avassaladoras, como tempestades que tentam nos desestabilizar. Mas quando nos agarramos a Deus, encontramos estabilidade. Comparar nossas lutas com tempestades nos ajuda a entender que, apesar do caos, Deus nos mantém seguros. A fé tem um papel vital nesse processo. Crer ativamente na capacidade de Deus para nos proteger nos permite experimentar a segurança de que tanto precisamos. Praticar a oração, a meditação e o estudo da palavra fortalece nossa fé e nos proporciona uma sensação de paz real e duradoura. Número 8. Salmo capítulo 34, versículo 17. Clamam os justos, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Deus ouve as orações dos justos, e essa é uma das promessas mais reconfortantes que encontramos nas Escrituras. Quando falamos de clamam os justos, nos referimos às orações sinceras daqueles que buscam a Deus com um coração puro. Não se trata apenas de recitar palavras vazias, mas de uma conexão genuína, de um desejo profundo de se aproximar dele. Ao cultivarmos uma vida de oração constante e sincera, começamos a experimentar a eficácia dessas súplicas. Quantas vezes você já sentiu que suas orações foram ouvidas? Essa é a realidade de ter um Deus que não apenas escuta, mas também responde. A libertação das angústias é um tema central na vida espiritual. As angústias são aqueles sentimentos intensos de ansiedade, dor e preocupação que todos enfrentamos em algum momento. A promessa de que Deus tem poder para nos livrar de qualquer angústia é um raio de esperança. Reflita por um momento sobre suas próprias angústias atuais. O que tem te preocupado? O que tem causado dor? Quando identificamos essas lutas e as entregamos a Deus, podemos confiar em sua intervenção divina. É um ato de fé que nos permite soltar o peso que carregamos. Falemos da justiça de Deus nesse processo de libertação. A conexão entre justiça e libertação é poderosa. Deus não age apenas por misericórdia, mas também porque é justo. Ele trata os justos com equidade, garantindo o bem-estar daqueles que vivem segundo sua vontade. Na Bíblia, encontramos inúmeras histórias de libertação divina. Desde a saída do povo de Israel do Egito até a restauração daqueles que sofreram em tempos de perseguição.
Cada uma dessas histórias nos mostra que a justiça de Deus se manifesta na vida dos que confiam nele. Ser justo, então, significa viver em conformidade com a vontade de Deus. E ao fazermos isso, atraímos seu favor e atenção. É importante avaliar nossa própria vida e perguntar: estou alinhado com a justiça divina? Essa autoavaliação não é sobre condenação, mas sim sobre crescimento e busca por um relacionamento mais profundo com Deus. A confiança desempenha um papel fundamental na libertação divina. Não se trata apenas de esperar que Deus haja, mas de agir com fé na promessa de libertação. Entregar nossas angústias é um exercício de soltar o que nos pesa e confiar que Ele cuidará de resolver tudo. Praticar essa entrega por meio da oração e da meditação pode ser profundamente libertador e curador. Deus é um libertador universal. Sua inclusão significa que Ele liberta todos os seus filhos, independentemente da magnitude de suas angústias. Seu poder é ilimitado e não há angústia grande demais para sua intervenção. Há testemunhos de vidas transformadas pela mão de Deus. Cada história de libertação nos lembra que há esperança mesmo nas situações mais sombrias. O impacto da libertação na vida do crente é profundo. Quando Deus nos livra de nossas angústias, experimentamos uma transformação pessoal. Essa libertação nos conduz a uma vida mais plena, mais leve, mais tranquila. Através das provações superadas, nossa fé e caráter se fortalecem. É vital reconhecer e agradecer pelas vezes em que Deus já nos libertou no passado. Número 9. Salmo capítulo 118, versículo 6. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. A presença constante de Deus em nossa vida é um consolo inigualável. Quando dizemos, o Senhor está comigo, estamos afirmando que sua proteção nos envolve, que sua presença é um refúgio em tempos de perigo. Isso significa que podemos nos sentir seguros diante de qualquer ameaça humana, porque ao final do dia, não importa quais adversidades enfrentemos, temos a certeza de que Deus está ao nosso lado. Essa certeza nos leva a confiar nele, mesmo quando enfrentamos injustiças, perseguições ou qualquer forma de ameaça. Não devemos permitir que o medo nos paralise, mas lembrar que temos um Deus que nos respalda e nos sustenta. O medo é uma ferramenta poderosa, muitas vezes usada por outros para nos intimidar. Quando falamos em não temer, estamos rejeitando essa influência negativa que querem colocar sobre nós. As opiniões, críticas e até os ataques físicos ou emocionais podem se tornar fontes de angústia. Refletir sobre isso nos ajuda a identificar os medos que vêm de outras pessoas. O que tem te impedido de avançar? Quais pensamentos de medo são fruto da pressão dos outros? Identificar e confrontar esses medos é essencial para vivermos com coragem. Deus, com sua autoridade suprema, domina sobre qualquer ameaça humana. Seu domínio é infinito e seu poder supera qualquer circunstância adversa. Quando nos sentimos atacados, podemos encontrar defesa em Deus, que age como nosso protetor fiel. Lembremos de exemplos bíblicos, como o de Davi enfrentando Golias, onde a intervenção divina foi clara e poderosa. Essas histórias nos ensinam que sempre há proteção para quem deposita a fé em Deus. Viver com a segurança da presença de Deus é uma experiência transformadora. Essa segurança nos permite enfrentar os desafios cotidianos com confiança e coragem. A consciência constante de que Deus nos protege elimina o medo e nos dá uma nova perspectiva de vida. Manter essa consciência ativa nos ajuda a reagir com fé e não com temor diante das dificuldades. Nas batalhas da vida, é fundamental lembrar que não estamos sozinhos. A promessa de que Deus está conosco em cada luta nos consola profundamente. Em momentos de conflito,
Seja no trabalho, nas relações pessoais ou em casa, podemos encontrar paz ao saber que Deus é nosso companheiro fiel. Agradecer por essa companhia divina é essencial, pois nos lembra que há um poder maior que nos sustenta. A fé é nossa fortaleza nos momentos difíceis. A confiança em Deus nos dá força para enfrentarmos qualquer ameaça. A resistência espiritual se desenvolve à medida que mantemos firme nossa fé. Podemos reforçar essa fé através da oração e da meditação na palavra. A oração se torna um meio poderoso de diálogo com Deus, buscando sua proteção e fortalecendo nossa confiança nele. Ao olharmos para trás, é impressionante ver quantas histórias de proteção divina surgiram de uma oração fervorosa. É importante entender a diferença entre medo e confiança. Reconhecer o medo como uma reação natural é o primeiro passo, mas transformar esse medo em confiança é o que realmente importa. Usar as promessas de Deus como antídoto para o temor nos permite viver com mais liberdade. A cada dia, podemos praticar essa transição, lembrando que, mesmo que o medo venha, a confiança em Deus pode permanecer. Por fim, aplicar a proteção divina na vida cotidiana é essencial. Enfrentar conflitos no trabalho, nas relações ou nas situações do dia a dia requer que confiemos em Deus. Viver com a certeza de que Ele nos protege em todas as áreas é uma forma de experimentar sua paz real e constante. As histórias de vida são testemunhos vivos de como a proteção de Deus age em situações reais, nos enchendo de confiança e esperança. A segurança que Deus nos oferece é inabalável. E em cada desafio, podemos encontrar força em sua presença fiel. Número 11. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 15. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Quando lemos sobre a intervenção divina nas batalhas, como no caso do povo de Judá, nos deparamos com um momento histórico impactante. Diante de uma grande ameaça, o rei Josafá busca a direção de Deus e recebe uma mensagem clara. Não temais, pois a batalha não é vossa, mas de Deus. Essa promessa ainda ressoa poderosamente em nossas vidas, lembrando-nos que não estamos sozinhos nas nossas lutas. A intervenção divina é um tema recorrente na Bíblia, e somos chamados constantemente a confiar que Deus está no controle. Mesmo quando as circunstâncias parecem esmagadoras, a chave está em manter a confiança em Deus. Enfrentar adversidades pode ser assustador, mas lembrar que Deus está ao nosso lado pode mudar completamente nossa perspectiva. Em vez de nos entregarmos ao medo, devemos abraçar uma fé ativa. Pense em pessoas que passaram por momentos difíceis, aqueles que perderam o emprego, enfrentaram doenças ou crises familiares. Essas experiências nos mostram que, quando confiamos em Deus, podemos superar até mesmo os desafios mais desanimadores. A oração coletiva também tem um papel fundamental em nossas batalhas. Unir-se como comunidade de fé para buscar a Deus juntos cria uma fonte poderosa de força. Imagine-se cercado por amigos e familiares que oram por você, criando um ambiente de apoio, fé e unidade. É importante refletir: quem pode te acompanhar nesses momentos? As orações compartilhadas não apenas nos unem, mas também reforçam nossa confiança de que Deus está agindo. Reconhecer a soberania de Deus é outro aspecto crucial. Deus tem controle sobre todas as circunstâncias, e ao longo da história, vemos seu poder em ação. Recordar como ele interveio em batalhas passadas nos fortalece. Ao meditarmos sobre esses momentos, nossa fé é encorajada e nos lembramos que, não importa o tamanho do desafio, Deus está conosco e tem poder para transformar qualquer situação. Deixar que Deus lute por nós significa entregar nossas batalhas aos cuidados dele. Isso nem sempre é fácil, pois temos a tendência de querer controlar tudo.
Mas quando soltamos nossas cargas e confiamos em seu poder, encontramos paz verdadeira. Práticas simples como escrever nossas preocupações e orar sobre elas podem nos ajudar a lembrar que a vitória vem de Deus e não de nossas próprias forças. Há aqui um chamado à ação. Não devemos ser passivos na fé. Devemos agir com coragem e confiança. Compartilhar nossas histórias de como Deus lutou por nós pode inspirar outras pessoas. Pense em uma situação atual em que você precisa entregar o controle a Deus. Esse desafio pode ser um catalisador para o crescimento da sua fé. Por fim, manter a fé em meio à adversidade é vital. Confiar que Deus está trabalhando nos bastidores, mesmo quando não vemos resultados imediatos, é um ato de fé profunda. A esperança é a nossa âncora em tempos de incerteza, lembrando-nos que Deus agirá no tempo certo. Assim, nos momentos de luta, lembremos, não estamos sozinhos. Deus nunca nos abandonará na batalha, e sua intervenção pode transformar nossas lutas em testemunhos vivos da sua fidelidade. Número 12. Deuteronômio capítulo 20, versículo 4. Pois o Senhor, o vosso Deus, é quem vai convosco, para lutar por vós contra os vossos inimigos e para vos salvar. Quando falamos sobre a promessa da presença de Deus nas nossas batalhas, é vital lembrar que Deus não apenas observa de longe, Ele vai conosco, luta contra os nossos inimigos e nos salva. Imagine a imagem de um guerreiro lutando por seu povo. No contexto histórico do povo de Israel, essa promessa se tornava realidade antes de entrarem na Terra Prometida. A instrução divina de que Deus estaria com eles nas batalhas não era apenas um consolo, mas também um poderoso lembrete de que, nas lutas da vida, podemos confiar plenamente na sua presença. Quando nos deparamos com situações difíceis, é fundamental lembrar que não estamos sozinhos. Deus está ao nosso lado, oferecendo apoio e força. Hoje, enfrentamos batalhas tão espirituais quanto físicas. Talvez não carreguemos espadas ou armaduras, mas as lutas que travamos são muito reais. Reconhecer que nossas batalhas podem ser internas, como o medo, a ansiedade, ou externas, como conflitos com pessoas ou situações difíceis, nos ajuda a enxergar o quadro completo. A promessa de que Deus nos acompanha em cada tipo de batalha nos dá a confiança necessária para prosseguir. É um lembrete de que, ainda que às vezes nos sintamos sobrecarregados, não estamos lutando sozinhos. É crucial entender que a força de Deus se manifesta nas nossas fraquezas. Frequentemente acreditamos que precisamos ser fortes e autossuficientes, mas a verdade é que nossas limitações podem ser o espaço onde a força de Deus se aperfeiçoa. Há testemunhos impactantes de pessoas que viram Deus intervir em suas lutas, não porque eram fortes, mas porque se renderam ao seu poder. Isso nos convida a refletir. Quantas vezes já experimentamos a força de Deus ao reconhecermos nossas fraquezas? Manter uma atitude de fé é essencial. Confiar em Deus mesmo diante de grandes dificuldades nos ajuda a enfrentar cada situação com uma perspectiva renovada. A oração se torna uma poderosa aliada. É a nossa forma de nos comunicarmos com Ele, de expressar nossas preocupações e buscar sua direção. Ao fazermos isso, é valioso anotar os momentos em que vimos Deus agir. Essa prática não apenas nos ajuda a lembrar da sua fidelidade, mas também fortalece nossa fé. É encorajador lembrar que é Deus quem nos dá a vitória. Quando enfrentamos batalhas, precisamos nos concentrar no fato de que o resultado está nas mãos dele. Essa esperança em suas promessas de vitória é o que nos permite seguir adiante, mesmo quando as circunstâncias parecem desanimadoras. Viver com a expectativa da vitória de Deus nos motiva a enfrentar cada desafio com coragem e determinação. A preparação para a batalha também é essencial. Estar prontos espiritualmente pode fazer toda a diferença no resultado.
Práticas como a leitura da Bíblia, a oração e a conexão com nossa comunidade de fé são fundamentais. Cada um de nós pode identificar uma batalha específica na qual precisamos da intervenção de Deus. Por fim, compartilhar nossas experiências de vitória tem um impacto profundo. Ao testemunharmos como Deus lutou por nós, fortalecemos nossa própria fé e também inspiramos outros. A comunidade se transforma em um lugar seguro, onde podemos nos unir na luta, apoiando-nos mutuamente na fé. Lembremos sempre, Deus vai à nossa frente em cada batalha, e ao confiarmos nele, experimentaremos seu poder e sua fidelidade em nossas vidas. Número 13. Isaías, capítulo 54, versículo 17. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. A promessa de proteção e vitória de Deus é uma mensagem poderosa que ressoa especialmente em tempos de adversidade. Em Isaías 54, recebemos a certeza de que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Essa declaração não é apenas um aviso sobre os ataques que podemos enfrentar, mas também uma garantia profunda de que, mesmo que essas armas existam, não terão sucesso. É vital refletir sobre o que significa viver sob essa promessa. Todos enfrentamos desafios na vida, e às vezes parece que as armas da crítica, da dúvida ou do desespero se levantam contra nós. No entanto, ao identificar essas batalhas pessoais, podemos fortalecer nossa confiança na proteção que Deus oferece. Como servos do Senhor, nossa identidade é fundamental. Somos filhos de Deus, e isso traz consigo uma autoridade especial. As Escrituras nos convidam a lembrar quem somos em Cristo. Isso não é apenas um privilégio, mas também uma responsabilidade. Temos o poder de condenar toda língua que se levante contra nós. Pensemos em exemplos bíblicos como Jó e Daniel. Ambos enfrentaram acusações e ataques, mas a fé deles na proteção divina os fez permanecer firmes. Eles confiaram que Deus estava ao lado deles, e isso nos inspira a agir da mesma maneira nas nossas próprias vidas. Deus é o nosso defensor, e sua intervenção nas nossas batalhas é algo real. Nos momentos de dificuldade, a oração se torna a nossa arma mais poderosa. Invocar a proteção de Deus por meio da oração não apenas nos fortalece, mas também ativa sua intervenção nas nossas circunstâncias. Existem testemunhos impactantes de pessoas que experimentaram essa defesa divina. Suas histórias nos lembram que não estamos sozinhos e que Deus sempre está no controle, pronto para lutar por nós. A vitória já está assegurada. Essa é uma das promessas mais reconfortantes às quais podemos nos apegar. Enfrentar a adversidade com a fé de que Deus está ao nosso lado transforma nossa perspectiva. Às vezes, os desafios parecem esmagadores, mas lembrar que a vitória está nas mãos de Deus nos dá força. Te convido a refletir sobre momentos em que você viu a mão de Deus protegendo e defendendo sua vida. Escrever sobre essas experiências fortalece nossa fé e nos ajuda a lembrar da fidelidade de Deus. A fé na palavra de Deus é essencial. As promessas divinas são nosso refúgio em tempos de crise. Ao memorizar e declarar as Escrituras, construímos uma defesa espiritual que nos sustenta. Identificar versículos que tragam força e orar com eles pode ser um exercício profundamente transformador. A comunidade de fé também tem um papel fundamental na nossa proteção. Estar cercado por pessoas que edificam nossa fé cria um ambiente de encorajamento e força. Quando apoiamos os outros em tempos difíceis, fortalecemos também nossas próprias raízes espirituais. Te incentivo a identificar alguém em sua comunidade que possa precisar de apoio e oferecer sua ajuda. Ao final, lembremos que temos uma herança como filhos de Deus. Somos parte de uma promessa maior, e isso impacta cada aspecto da nossa vida diária.
Agradeçamos a Deus pela proteção e pela vitória que já experimentamos e declaremos sua fidelidade. Viver como herdeiros da graça de Deus é um chamado à ação, um convite para ser luz em meio à escuridão, refletindo seu amor e poder em tudo ao nosso redor. Número 14, Salmo 121, versículos 7 e 8. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. A promessa de que Deus cuida de nós é uma fonte de grande consolo. No Salmo 121, recebemos a garantia de que o Senhor nos guardará de todo o mal e que guardará nossa alma. Refletir sobre essa proteção divina é fundamental, pois nos oferece uma certeza que vai além das circunstâncias. O contexto deste salmo fala da jornada do peregrino rumo a Jerusalém, uma viagem cheia de perigos. Assim como esses viajantes buscavam a proteção de Deus em seu caminho, nós também podemos encontrar essa segurança em nossa vida diária. Quando falamos da proteção de Deus, não se trata apenas de segurança física, mas também de uma guarda sobre nossa alma. Isso significa que Deus se importa com nossa vida espiritual, com nossa paz interior e com nosso bem-estar emocional. Quantas vezes já sentimos essa proteção divina em momentos de incerteza ou ansiedade? Esses momentos são testemunhos vivos de como Deus cuida de nós, assegurando que estejamos protegidos não só fisicamente, mas que também tenhamos uma alma em paz. É importante lembrar que a presença de Deus está conosco nas nossas saídas e nas nossas entradas. Em cada atividade que realizamos, Ele caminha ao nosso lado, nos guiando e nos protegendo. Pense naqueles momentos críticos da sua vida, nas decisões importantes que você precisou tomar. Como você se sentiu nessas situações? Se você sentiu a direção de Deus, pode afirmar que sua presença é constante. A oração tem um papel vital nesse processo. Iniciar e encerrar cada atividade com oração não só nos conecta com Deus, mas também nos lembra que seu cuidado está presente em tudo o que fazemos. A fidelidade de Deus não tem prazo de validade. Sua promessa de proteção, desde agora e para sempre, nos dá a segurança de que, aconteça o que acontecer, Ele está no controle. Se olharmos para trás em nossas vidas, podemos construir uma história de fé, vendo como Deus tem sido fiel no passado e como continuará sendo fiel no futuro. Essa continuidade da fé nos fortalece, especialmente em momentos de incerteza. Às vezes, a ansiedade e o medo nos invadem, mas a promessa de proteção de Deus funciona como um bálsamo para as nossas preocupações. Manter nossa mente focada em seu cuidado é vital. Praticar estratégias diárias para lembrar da sua proteção, como meditar em sua palavra, nos permite experimentar a paz que excede todo o entendimento, mesmo no meio da tempestade. O desafio da autossuficiência pode nos afastar da confiança plena em Deus. Frequentemente, tentamos controlar tudo em nossas vidas, mas isso muitas vezes nos leva à ansiedade. Aprender a abrir mão do controle e depender de Deus em cada área é essencial. A confiança ativa em seu cuidado nos permite viver com a certeza de que Ele está sempre conosco. A comunidade de fé também tem um papel fundamental nesse processo. Compartilhar testemunhos sobre como já experimentamos a proteção de Deus fortalece nossa fé coletiva. Criamos um ambiente onde podemos lembrar e celebrar sua fidelidade. Promover o cuidado mútuo dentro da comunidade, praticar o apoio e a oração uns pelos outros é essencial para permanecermos firmes na fé. Assim, ao caminharmos pela vida, lembremos que Deus cuida dos nossos caminhos. Sua promessa de proteção está sempre presente, pronta para nos sustentar e guiar em cada passo que damos. Confiemos em seu cuidado e apoiemo-nos uns aos outros na comunidade de fé, celebrando juntos a fidelidade de Deus em nossas vidas.
Ao encerrar este momento de reflexão, lembremos que a promessa de que Deus cuida dos nossos caminhos é uma fonte inesgotável de esperança e força. Ao longo das nossas lutas e desafios, podemos ter a certeza de que Sua presença nos acompanha a cada passo, nos oferecendo a proteção e a paz de que tanto precisamos. Quando enfrentamos adversidades, é fundamental recordar que não estamos sozinhos. Deus luta as nossas batalhas e nos convida a confiar em Sua intervenção divina. Através da oração, da comunidade de fé e do testemunho da Sua fidelidade em nossas vidas, encontramos o apoio e o ânimo necessários para seguir em frente. Obrigado por nos acompanhar neste tempo de reflexão. Que a paz e a proteção de Deus te acompanhem em cada saída e entrada, agora e sempre. Te convido a continuar compartilhando a sua fé e apoiando aqueles que estão ao seu redor. Até a próxima.